Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra, nós sabemos que é vida para a nossa alma, é exortação da Tua parte para a nossa vida. Ó Senhor, alimento sólido, leite genuíno, vem, portanto, como Teu Espírito Santo nos abençoar, porque não podemos prescindir dele. É aquele que nos ilumina o entendimento para compreendermos a Tua palavra. E é Ele mesmo quem aplica esta palavra ao nosso coração. Tem misericórdia e abençoa-nos, ó Deus, especialmente a mim, Teu servo, na ministração da Tua palavra. Senhor, dá-me graça, unção, poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, glorifica o Teu nome. Exalta o Senhor Jesus Cristo e a Tua palavra nesta hora, em nome dele, nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, temos aqui então esta passagem, nós estamos procurando esmiuçar e aproveitar o máximo de cada expressão nesse momento tão extraordinário, tão maravilhoso da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse momento tão glorioso, quando pela primeira vez o Senhor redivivo se mostra a Maria Madalena e outra Maria que estava com ela naquele momento. Vimos que quando Maria descobre, quando seus olhos são abertos, quando Jesus a chama pelo seu nome, como o pastor faz com suas ovelhas, as escamas caem dos seus olhos e ela vê o Senhor e diz, Rabone, que quer dizer mestre. E diz-nos o texto que ela então vai para tocá-lo. No outro evangelho, ela faz menção de se atirar mesmo aos seus pés para abraçá-los. E então o Senhor diz, não me detenhas, ou não me toques, noutra versão. Bem, há muita cogitação sobre o que levou o Senhor Jesus a dizer isto. Por que não me toques, pois ainda não subi para o Pai? Será que há algum motivo místico, alguma coisa aqui misteriosa, oculta? Na verdade, não. O que podemos compreender claramente é que o Senhor Jesus quer ensinar com isso a Maria e evidentemente a todos nós, que agora, ressurreto, a relação com Ele não é mais aquela relação carnal. Era preciso que Maria soubesse que a sua ressurreição agora determina uma nova fase, uma nova etapa. É o momento agora glorioso em que o Senhor Jesus, glorificado e ressurreto, irá ser assunto aos céus para se assentar no seu trono de glória. E assim, nossa relação com Ele não é mais carnal, corporal, mas absolutamente espiritual. Então, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostra que a sua relação com a sua igreja agora é uma relação, na verdade, profundamente espiritual. Nós precisamos compreender isso, entender essas coisas, para não cairmos no laço que algumas igrejas e alguns, infelizmente, falsos profetas e pregadores ensinam, que a possibilidade de termos uma relação pessoal e carnal com o Senhor Jesus como qualquer outra pessoa. Como Kenneth Hagin dizia que via o Senhor e que conversava e batia papo com Ele enquanto fazia barba. Quer dizer, isso é um contrassenso, porque agora o Senhor está glorificado
e a nossa relação com Ele é uma relação profunda e profundamente espiritual, eminentemente espiritual. De modo que nós nos relacionamos uns com os outros de uma forma carnalmente, porque estamos nesta condição, mas não com o Senhor ressurreto. Portanto, Maria precisava saber disso. Os discípulos, Maria e todos aqueles que durante aqueles anos todos estiveram muito próximos e se relacionando carnalmente, comendo junto com o Senhor e se abraçando na comunhão carnal e espiritual também entre os irmãos, agora precisava entender que Ele ressuscitou dos mortos. Muito provavelmente os discípulos e até mesmo Maria esperasse que o Senhor ressuscitado dos mortos fosse agora então implantar o seu reino terreal. E então o Senhor Jesus quer ensinar e dizer: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Havia ido um passo no propósito redentivo do Senhor, que era a ascensão, tão importante e necessária. E Maria precisava compreender isso. Ademais, aquele era um momento tão extraordinário, tão glorioso, em que não era momento de afagos, mas de uma proclamação urgente. Então o Senhor diz para ela que fosse e anunciasse aos seus irmãos. Veja, o texto diz: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Vai ter com os meus irmãos. Bem, um detalhe importante é que muitas pessoas pensam: vejam, o Senhor confiou uma tarefa de proclamação a uma mulher, ou às mulheres que estavam ali. Então quero concluir com isso que é absolutamente factível e perfeito que se admita mulheres com o ofício de pregadoras do Evangelho, pastoras, coisas assim semelhantes. Ora, seria absurdo chegar a esta conclusão por esse texto, mesmo porque estariam esquecendo outros textos, como o apóstolo Paulo instruindo de forma enfática a igreja, diz que a mulher não lhe é permitido exercer a autoridade de homem. Portanto, não encontramos na Bíblia nenhuma brecha para se admitir mulheres exercendo ofício de pregadoras e de pastoras, ou de presbíteras, ou diaconisas. Não encontramos isto, na verdade, na palavra de Deus. O que nós podemos ver aqui é que o Senhor Jesus ordenou às mulheres e deu a elas este privilégio glorioso, primeiro de serem elas as primeiras a receber esta revelação e de ver o Senhor ressuscitado, e de serem as primeiras a anunciar esta grande notícia, esta gloriosa notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, por alguns motivos. Primeiro, porque de fato estas mulheres buscaram de todo o coração, com toda a piedade, com renúncias, pela madrugada, numa demonstração extraordinária de amor ao Senhor Jesus, e portanto são recompensadas de uma forma gloriosa. Devemos lembrar que elas mesmas ungiram o Senhor, e o Senhor Jesus, fazendo menção desta unção, disse que elas o faziam preparando-o para a sua morte. E agora foram ao sepulcro. A intenção era ungir o seu corpo, era chorar ali. E o Senhor as recompensa na busca por um cadáver, de vê-lo redivivo.
Mas também creio que o Senhor Jesus aqui está dando uma lição a estes seus discípulos e apóstolos. Eles foram escolhidos. Eles estiveram no colégio apostólico aprendendo do Senhor aos seus pés durante 3 anos. O Senhor lhes revelou toda a sua vontade, o plano glorioso de Deus, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao 3º dia. No entanto, eles foram tardios em compreender, em aceitar isto. Eles tiveram da parte do Senhor todo tipo de demonstração da sua glória e do seu poder. Era inexcusável que eles apostatassem daquela forma e fugissem espavoridos e abandonassem o Senhor como fizeram. De modo que o Senhor Jesus lhes dá uma reprimenda ao terem eles que receber esta notícia dos lábios das mulheres. Portanto, na verdade, esse trabalho de anunciar a ressurreição por parte das mulheres era, de fato, uma forma do Senhor dar uma reprimenda a estes apóstolos que estavam em verdadeiro opróbrio pelo fato de não terem crido naquilo que o Senhor havia anunciado. E é muito curioso, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós podemos ver que todas as vezes que as mulheres estiveram à testa do governo, ou tomando lugar dos homens na administração de alguma forma, isso aconteceu exatamente porque o povo estava em desobediência, em opróbrio. Os varões estavam se omitindo nas suas obrigações. Foi assim com Débora. E, portanto, de fato, é uma lição quando Deus usa as mulheres para realizar, excepcionalmente, um ofício dos homens, que é a obrigação deles. Portanto, de alguma forma, este anúncio por parte das mulheres estava sendo uma correção, uma lição para esses apóstolos que não creram e que abandonaram o Senhor. Mas o que queremos chamar a atenção agora é esta expressão: vai e anuncia aos meus irmãos. Veja a forma como o Senhor agora os chama, meus irmãos. Veja que o Senhor lhes dá esta deferência tão extraordinária. Até aqui, o Senhor os chama de amigos. Não os chama de servos, mas amigos. Mas agora os chama de meus irmãos. Esta é uma deferência extraordinária. Se nós abrirmos em Hebreus, no capítulo de número 2, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar nesse texto, nós vamos ver que é este o intento mesmo do Senhor Jesus. A partir do verso de número 11 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Veja, o Senhor não se envergonha de lhes chamar irmãos. Eles o haviam abandonado. Eles simplesmente fugiram espavoridos e viraram-lhe as costas. Era possível que poderíamos esperar que o Senhor Jesus mandasse Maria lhes dar o seguinte aviso: vá e diga àqueles miseráveis desertores o seguinte:
Nunca mais irei confiar em vocês. Mas ao invés disso, vai e dize aos meus irmãos. Meus irmãos, isto é maravilhoso, é extraordinário. Veja o coração amoroso do Senhor para com aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele separou para serem seus servos, seus amigos, seus irmãos. E meus irmãos, se nós pararmos para pensar nesta alta deferência que Deus nos concede e que o Senhor Jesus também nos concede de sermos chamados seus irmãos, isto é de alta significação. Miseráveis pecadores como somos, nossa procedência é a mais baixa e inferior possível. Como dizia John Bunyan, nós viemos do lixo. Mas o Senhor nos lavou com seu sangue, nos restaurou a alma, nos elevou à condição de filhos de Deus, e podemos agora ser chamados seus irmãos. Mas não somente isso. Nós sabemos que há implicações profundas e extraordinárias nisto com relação à herança. Se abrirmos em Romanos, no capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Co-herdeiros com Cristo. Oh, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Foi assim com os apóstolos, foi assim e é assim conosco. Isto é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vai e anuncia a meus irmãos. Anuncia o quê? O anúncio é o seguinte: dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária são as implicações da nossa união com Cristo. Exatamente porque o propósito de Deus é nos unir a Cristo. Nós então ganhamos esta bênção da adoção. Como já disse, passamos a ser filhos de Deus e, portanto, irmãos do Senhor Jesus Cristo. E agora podemos clamar, Abba, Pai. A mesma expressão que o Senhor Jesus usou quando orou, quando falou com o Pai. É uma expressão que é usada no original, no diminutivo, que é exatamente uma expressão de intimidade, que fala de intimidade, como uma criança se sente confiante em intimidade, diz paizinho, como aqui na Bahia, painho. Na verdade, essa expressão é uma expressão que nos autoriza a ter esta intimidade agora com Deus,
Nosso Pai. Oh, Abba Pai. Oh, Paizinho. Significa que nós ganhamos esta bênção. Pelo espírito de adoção, podemos clamar, Abba Pai. Podemos ter esta intimidade. Podemos chegar no seu regaço. Eu me lembro que o Dr. Joel Bick, na sua palestra, disse que um certo puritano, fazendo no projeto da sua casa, ele então instruiu ao arquiteto, disse: olha, eu quero que você faça um quarto onde eu possa ter privacidade e para estudar, meditar, orar, eu preciso deste quarto. Agora, eu faço uma recomendação. A fechadura, a maçaneta desta porta, eu quero que você faça bem embaixo. E o arquiteto não entendeu, mas por quê? É porque eu tenho um filhinho pequenininho e eu não quero que nada seja empecilho de quando ele desejar poder puxar a maçaneta e entrar para falar comigo. Ah, papai, paizinho, ele deixou a maçaneta bem embaixo para que você e eu pudéssemos entrar a qualquer momento na sala do trono, na sua intimidade, para dizer: paizinho, Abba Pai, e abrirmos o nosso coração e derramar a nossa alma diante dele. Esta era a mensagem. Vai, dize aos meus irmãos isto. E é isto que o Senhor está dizendo a mim e a você. Vai e diga que eu subo para meu Pai. Essa expressão é muito importante porque a ascensão, ela é parte integrante do plano redentivo do Senhor. Era extremamente necessário que ele subisse, que houvesse a ascensão, que ele fosse recebido na glória, que ele assentasse à direita de Deus Pai. Porque isso implica, primeiro, que ele, glorificado, pudesse derramar do Espírito Santo. Ele mesmo deixou claro que era importante e necessário que ele fosse, que se ele não fosse e não subisse, não ascendesse aos céus, então o Espírito Santo não viria, não seria enviado. Portanto, ele tinha que ascender os céus para o nosso benefício, para o nosso bem, para completar a sua obra gloriosa e enviar o seu Espírito Santo. Assim, era necessário que ele subisse. Subo para o meu Pai. E também porque assentado à direita do Pai, nós que fomos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição, também subimos, ascendemos com ele às alturas. E como diz a carta aos Efésios, nos assentamos com ele em lugares celestiais. Isso significa, meus irmãos, o selo da nossa glorificação com ele. Em todas as lutas e dificuldades que nós enfrentamos aqui, uma coisa é certa: já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Isso significa vitória. Vitória sobre todas as nossas lutas e sobre Satanás, o inimigo das nossas almas. Esta é a nossa posição em Cristo, assentados em lugares celestiais. Digam, meus irmãos, eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Oh, meus irmãos, que mensagem extraordinária. A ressurreição do Senhor, portanto, está ligada à sua ascensão. E isso determina graça, poder, glória
e vitória para todos os que foram unidos a Cristo Jesus pela fé. Não é maravilhoso? Que todos nós possamos nos consolar com estas palavras. Que esse anúncio de Maria, enviada que foi pelo Senhor Jesus para falar aos discípulos, é um anúncio para todos nós. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu vi o Senhor, disse Maria. Ele está vivo. E a sua mensagem foi esta: vai e diga a meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que o Senhor, por sua graça e grande misericórdia, assim nos abençoe. Amém.